Bom dia, boa tarde, minha turma querida. Eu espero que vocês estejam muito bem, mas eu quero dizer a vocês também que se vocês estiverem cansados, enfadados, se tiver algum problema na família de vocês, se as coisas não estiverem tão bem assim, vocês lembrem que tem um Deus cuidando de todos nós. Confiem nele e tudo vai ficar bem. Eu estou vindo aqui para iniciar nossas aulas fazendo um pedido para vocês. Por favor, continuem acompanhando as nossas aulas. Nós estamos nos esforçando, o momento também é difícil para nós, é diferente, a gente cansa tanto quanto vocês, mas a gente não pode desistir. A gente tem que continuar estudando, aprendendo, tá bom? E logo tudo isso vai passar e nós vamos retornar para a nossa sala de aula tão querida e que estamos com tanta saudade. Então, por favor, dê sua participação, sua presença para nós, dê esse retorno, nós precisamos de vocês. E eu sei que todos vocês são capazes de continuar no EAD, aprendendo, até o momento do nosso tão sonhado retorno. Tudo bem? Quero dizer também que as aulas dessa semana serão na metodologia em slide, justamente porque eu quero trazer um pouquinho da sala de aula novamente para nós. Então, as nossas aulas em sala, nós utilizávamos muito os slides e eu percebia que era uma metodologia que vocês gostavam, tá bom? Então, eu estou trazendo as aulas em slide com os meus comentários. Espero que vocês gostem, que facilite o aprendizado. Mas vocês sabem também que qualquer dúvida, eu estou à inteira disposição de vocês. Tá? Não somente eu, como toda a equipe do Colégio Adventista da Cidade Nova. Estamos orando por você, pela sua família. E estamos aqui sempre que você precisar, tá bom? Um grande beijo e fiquem com as aulas. Então, queridos, vamos lá para a nossa aula em slides. Nós vamos entrar agora na unidade 3, que é por dentro da química. O capítulo 7, que compreende a união dos átomos e as reações químicas. Sendo que durante esta semana nós vamos ver primeiramente a parte de união dos átomos. Semana que vem nós veremos as reações químicas, tudo bem? A parte da união dos átomos, ela está ligada ao conceito das ligações químicas, que é o que nós veremos nesta aula. Queridos, vocês lembram que lá no capítulo 6 eu apresentei para vocês os átomos, nós conhecemos eles, vimos que eles são formados por camadas, não foi verdade? Vimos também que esses átomos eles formam os elementos químicos, então lá na tabela periódica nós temos mais de 100 elementos químicos. E aí, queridos, esses átomos de elementos químicos, eles se unem formando o que chamamos de moléculas. Essas moléculas vão compor as substâncias. Então, se eu tenho a água, eu tenho átomo de hidrogênio que se une a átomos de oxigênio, formando uma molécula de água. Essas moléculas se unem para formar a substância água. Então, queridos, as moléculas juntas é quem vão fazer a composição das coisas, tá? Às vezes a gente pensa que é o átomo que dá propriedade às substâncias, mas não é. O átomo ele vai se ligar, formar moléculas e essas moléculas unidas é que vão compor a natureza das coisas, é que vão compor a propriedade das coisas, tudo bem? Logo, então nós percebemos que quase tudo que tem no nosso universo, né, que quase toda a matéria, é formada por moléculas de átomos de elementos químicos. Então, isso acontece através da união dos átomos. A união dos átomos forma as moléculas que formam as substâncias. E aí, então, sentiu-se necessidade de entender por que esses átomos eles precisam se unir. Por que eles não são, na maioria das vezes, encontrados sozinhos na natureza. E aí alguns cientistas proporam, então, os conceitos, as teses em relação a isso. Um deles foi Gilbert Lewis, né, que propôs a teoria da ligação covalente.
O outro foi Kettler-Cursor, que fez a da ligação iônica. Mas ambos os casos, eles observaram que o que faz a ligação química acontecer é a questão dos elétrons de valência, ou seja, dos elétrons na última camada do átomo dos elementos que estão se unindo, tá bom? Das moléculas ali que estão sendo formadas. Como assim, professor? Pensar aqui. Bom, vocês viram na aula passada que cada elemento químico, eles possuem um número de elétrons que fica na eletrosfera. O que é essa eletrosfera? São as camadas, camada K, L, M, N, O, P, e ainda tem a camada Q também, que não está retratada aqui. Bom, essas camadas, elas guardam os elétrons. Então, se o elemento químico aqui tem apenas 2 elétrons, ele só tem a camada K. Se ele tem 10 elétrons, ele tem a camada K e a camada L. E assim sucessivamente. Isso nós aprendemos no capítulo 6. O que nos importa aqui é que cada elemento químico desse vai ter a chamada camada de valência. Professora, o que é a camada de valência? Meus amores, a camada de valência é a última camada do elemento químico. Ou seja, aqui no hélio eu tenho apenas a camada K, porque ele só tem 2 elétrons. Então, a camada K é a camada de valência do hélio. No neônio, eu tenho a camada K e a camada L. Então, L é a última camada, então é a camada de valência do neônio. E assim sucessivamente. Outra coisa importante que nós temos que relembrar é que eu disse para vocês que na tabela periódica existem os gases nobres. Os gases nobres, eles são os únicos elementos que podem ser encontrados de forma sozinha na natureza. Por quê? Porque eu disse a vocês que os gases nobres, eles são estáveis. Por que os gases nobres, eles são estáveis? Porque quase todos os gases nobres possuem 8 elétrons na sua camada de valência. Olhem aqui, ó, neônio 8 elétrons, argônio 8 elétrons, criptônio 8, xenônio 8 e radônio 8. Isso acontece, então, para dar estabilidade, ou seja, a estabilidade de qualquer elemento químico é querer chegar à nobreza dos gases nobres. Qual é a nobreza desses gases? Ter 8 elétrons na última camada. Professora, mas o hélio tem 2, realmente. Mas mesmo assim, ele é a exceção, ele é considerado estável. Existem apenas 2 elementos químicos na tabela periódica que se estabilizam com 2 elétrons. Um é o hélio e o outro é o hidrogênio. Então, já anotem aí no caderno de vocês essa exceção. Hélio e hidrogênio são estáveis com 2 elétrons. Todos os outros elementos da tabela periódica têm que se estabilizar com 8 elétrons para se igualar aos demais gases nobres. Essa regra é chamada a regra do octeto. Continuar. A partir dessa regra do octeto, queridos, nós vamos encontrar os conceitos de ligação química. E a primeira ligação que nós vamos ver é a ligação iônica, que também é chamada de eletrovalente. O que acontece? Aqui nós temos o elemento químico sódio e nós temos o elemento químico cloro. Se nós contarmos aqui na última camada, olhem só a última camada, a gente tem apenas um elétron aqui no sódio. E lembra que o que a gente quer para estabilizar esse sódio aqui é que ele tenha 8. E aqui nós temos o cloro. Olha aqui a última camada do cloro. Vamos contar quantos elétrons tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ou seja, o cloro tem 7 elétrons e ele precisa ter 8 para ele poder se estabilizar e ficar com o mesmo número dos gases nobres. O que acontece, pessoal? O sódio, ele tem um elétron. Vocês concordam que se ele perdesse esse elétron,
essa camada ia sumir e ele ia ficar com a camada anterior, que a camada anterior está completa, ó, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. E o cloro, ele só tem 7 elétrons na última camada. Se ele receber esse elétron aqui que o sódio está querendo doar, ele completa 8. Então, é exatamente isso que acontece. Olha que perfeita as ligações químicas. Também só pode ser obra de Deus, né, pessoal? Olha só, eu tenho um elemento que ele precisa perder um elétron para se estabilizar, e eu tenho outro elemento que ele precisa receber um elétron para se estabilizar. Olha só, aqui já está retratando, ó. O sódio já perdeu esse, agora está com 2 camadas, sendo que a última está estável. E o cloro recebeu o elétron do sódio, ficando estável na sua última camada. Com isso, nós vamos encontrar, então, o NaCl, ou seja, a união do átomo de sódio com o átomo de cloro. Várias moléculas de NaCl, meus amores, vão formar o nosso sal de cozinha. Então, essa união química que nós estamos vendo aqui é a união do nosso sal de cozinha, onde o íon Na+, e o íon Cl- se unem, tá bom? E aqui está retratado na estrutura de Lewis, tá bom? Que é aquele cientista que nós vimos até anteriormente. Apesar de que quem conceituou a ligação iônica foi o outro, foi o Walter, né? Foi o Walter Cousteau. Mas o Lewis, ele depois montou os esquemas, tá? Para retratar as ligações. Gente, essa ligação, ela é chamada de ligação iônica, porque vocês observam que nela vai haver perda e ganho de elétrons, tudo bem? Então, vai ter a formação de íons, por isso que ela é chamada de ligação iônica. O próximo tipo de ligação que nós vamos ver é a ligação covalente, tá bom? Na ligação covalente, o que vai acontecer? Nós não vamos ter a formação de íons, nós não vamos ter ninguém perdendo e ninguém recebendo elétrons. Então, como é que vai acontecer, professora? Olha só, meus amores, quem é esse aqui? O elemento hidrogênio. Vocês lembram lá que eu falei para vocês que o hidrogênio é o único que ele fica estável com 2 elétrons, não é verdade? Então, olha só. Eu pego o átomo de um hidrogênio só e esse átomo ele tem apenas um elétron na sua camada de valência, tá bom? Ou seja, só tem uma camada, essa é a camada de valência onde ele tem um elétron. E aí eu pego outro átomo de hidrogênio aqui também, ó. Cada um só possui um elétron. E a gente sabe que para eles ficarem estáveis, eles precisam de 2. O que acontece então? Pega esse átomo de hidrogênio com esse outro átomo e eles se unem. Só que dessa vez, queridos, eles não vão doar ou perder ou receber um elétron. Eles vão compartilhar. Olha só como acontece, ó. Eles se unem compartilhando suas eletrosferas aqui, ó, seus elétrons. Com essa união, este hidrogênio aqui passa a ter 2 elétrons e este hidrogênio aqui também passa a ter 2 elétrons, ou seja, os dois se tornam estáveis. Gente, a chave da ligação covalente, então, é a palavra compartilhamento, tá bom? Acontece por compartilhamento. Olha aqui a regrinha de Lewis, ó. Um tem um elétron, outro tem outro elétron, se unem e aí compartilham os 2 elétrons. Ou ainda, olha só como é que é representada a ligação de 2 elétrons por um traço, tudo bem? Essa é a ligação covalente. A outra ligação que nós temos é a ligação metálica. Queridos, a ligação metálica, ela acontece através de uma corrente de vários átomos de metais, por isso que ela é chamada de metálica, né? Ela só acontece entre os metais. Como é que ela acontece? Os elétrons, eles começam a sair da última camada, tá? Eles saem da última camada desses metais e eles ficam transitando, ó, junto com os íons positivos,
em algo que a gente chama assim como se fosse um mar de elétrons. Então, olha só o que acontece. Vários átomos de metais. Os elétrons, eles ficam na última camada ali, dançando, saindo da última camada. E aí eles acabam se unindo, formando um mar de elétrons aleatórios, tá? Eles ficam no movimento aleatório. Essa é a ligação metálica. É importante, tá, gente? Façam anotação no caderno de vocês. Um beijo para vocês. Obrigada pela participação. E vamos para os exercícios. Então, meus queridos, espero que vocês tenham gostado das aulas em slide, tenham conseguido compreender tudo. Chegou o momento de nós irmos para as nossas atividades do livro e eu peço que, por favor, você não deixe de fazer e de enviá-la no eClass, que eu estarei esperando, tudo bem? Um forte abraço para vocês, fiquem com Deus e até a semana que vem.